Meu nome é Maria de Albuquerque. Tenho 68 anos. E por quase 5 décadas, fui esposa, mãe e o coração tranquilo do sítio Boa Esperança, uma pequena fazenda de maçãs orgânicas. Minhas mãos, embora duras pela artrite, ainda se lembram de cada passo da transformação da massa em pães de fermentação natural e da poda das árvores ao amanhecer com Jefferson, meu marido. Há 3 semanas, eu o enterrei. Jefferson e eu éramos casados desde 1981. Construímos tudo juntos, este pomar, esta casa, esta família. E, no entanto, na manhã seguinte ao seu funeral, percebi que talvez não tivesse construído o que pensava ter construído. Ou talvez simplesmente não fosse o suficiente para sustentar meus filhos. Jefferson morreu de câncer no pâncreas. 14 meses assistindo a um homem da terra definhar, sua força sendo roubada aos poucos. Ele não queria que as crianças soubessem. Queria que elas vivessem suas vidas um pouco mais sem a sombra. Ele havia sussurrado isso para mim uma noite, com a voz rouca de morfina. E porque eu o amava, concordei. Mas, na verdade, eu já sabia. Nossos filhos, Daniel e Juliana, já estavam distantes muito antes do diagnóstico. Daniel, o mais velho, havia construído uma carreira de sucesso no mundo financeiro de São Paulo e não ficava em casa por mais do que alguns fins de semana em mais de uma década. Juliana, por outro lado, oscilava entre empresas de bem-estar fracassadas e outras, sempre financiadas pelas economias de Jefferson e sempre precisando de mais um empréstimo. Eu esperava que a dor os trouxesse de volta à essência de quem éramos, que se lembrassem do pomar, dos jantares em família, do amor que construiu esta casa. Mas, quando chegaram para o funeral, não vi filhos lamentando o pai. Vi profissionais calculando o patrimônio. Na noite seguinte ao funeral, sentei-me sozinha na cozinha, olhando para a madeira desgastada da nossa mesa de jantar. Disse a eles que poderíamos organizar as coisas de Jefferson juntos no dia seguinte. Foi um pequeno gesto, uma maneira maternal de abrir espaço para a memória. Mas eles tinham outros planos. Na manhã seguinte, a luz do sol entrava pelas cortinas de renda que Jefferson e eu havíamos escolhido juntos 30 anos antes. Preparei café, o tipo simples que Jefferson gostava, não o importado que Daniel trouxera de São Paulo, e esperei à mesa da cozinha. Eles desceram, elegantemente vestidos, Daniel de blazer. Ele não se deu ao trabalho de tirar Juliana, de blusa de seda e cabelo perfeitamente cacheado. Pareciam estar indo para uma reunião de negócios, não sentados para relembrar o pai. Mãe, começou Daniel, colocando a caneca de café na mesa com a mesma precisão prática que eu vira em seu pai. Estávamos conversando. Juliana olhou para ele e depois para mim. Achamos que é hora de começar a resolver as coisas. A propriedade, o negócio, a casa. Pisquei, sem ter certeza de ter ouvido direito. Resolver? É prático, disse Daniel. Você não pode cuidar do pomar e da casa sozinha. É grande, mãe. Demais para alguém da sua idade, da minha idade. As palavras pesaram na sala. Eu havia podado aquelas árvores ao lado do Jefferson durante chuvas e ondas de calor. Cuidei da folha de pagamento quando não podíamos pagar um assistente. Assei tortas para eventos beneficentes. Dirigi tratores, entreguei caixas para bancos de alimentos. Queremos que você se sinta confortável, acrescentou Juliana, com a voz suave como um discurso de vendas. Há uma comunidade maravilhosa para aposentados a 2 horas ao sul, o residencial Vale do Sol. Atividades, amigos da sua idade. Levantei-me para recolher os pratos do café da manhã, precisando de um movimento para esconder minhas mãos, trêmulas. Então, Daniel puxou uma pasta. Papai me falou sobre isso no ano passado, disse ele, deslizando um conjunto de documentos para mim. Ele queria que Mayara e eu assumíssemos. Olhei para o papel. Estava impresso no papel timbrado, da empresa de Daniel. A assinatura do Jefferson, firme demais, parecia estranha. Ele não escrevia com tanta clareza há meses, desde a morfina. Isto não é do nosso advogado de família. Eu disse que ele estava lúcido quando assinou.
Daniel insistiu. Ele queria isso. Um novo começo, disse Juliana rapidamente. Há uma construtora interessada. 7 milhões de reais pelo terreno. Estaríamos prontos. Você seria bem cuidada. Um empreendedor, eles queriam vender o pomar, nivelá-lo, substituir uma vida inteira de colheitas, sustentabilidade e retribuição por concreto e becos sem saída. Você está falando em vender o trabalho de uma vida inteira do seu pai, eu disse baixinho. Mãe, seja razoável. Mas disse Daniel. O pomar não pode durar para sempre. Senti algo crescendo dentro de mim. Uma fúria que queimava lentamente e que eu não tocava desde que, uma vez, afugentei uma raposa que tentava entrar no galinheiro. Olhei para os dois, meus filhos, e disse com calma e firmeza: Mostrem-me o testamento. Daniel hesitou. Depois empurrou-o para a frente novamente. Não toquei. Vou para a cama, eu disse. Conversamos amanhã, mas no fundo, eu já sabia. Não haveria conversa amanhã. Eles não estavam de luto. Estavam executando um plano. Não dormi naquela noite. Fiquei acordada na cama que Jefferson e eu dividíamos há décadas, ouvindo os riachos nas paredes da casa e o vento batendo nas macieiras lá fora. Cada som era familiar. Era o silêncio no coração dos meus filhos que se tornara estranho. Pela manhã, o cheiro de café pairava pela casa. Não o tipo quente e nostálgico, mas forte, amargo, importado. O tipo de café do Daniel. Eu me movia lentamente, minhas articulações doendo mais pela traição do que pela idade. Quando desci, eles já estavam esperando. Casacos, malas prontas. A mala não era minha. Trouxemos algumas coisas essenciais para você, disse Juliana, animada. Achamos que poderíamos te levar até o residencial Vale do Sol hoje, só para dar uma olhada. Você não precisa decidir ainda. Não vou para uma casa de repouso, eu disse, servindo-me de uma xícara. Daniel olhou para o relógio. Mãe, seja razoável. A papelada está pronta. Fechamos com os incorporadores na semana que vem. Você não pode ficar aqui. Morei aqui a minha vida adulta inteira, respondi com a voz calma. Esta é a minha casa. É toda nossa, disse Daniel secamente. Papai deixou o negócio para nós. É hora de você ir embora. Olhei para ele e pela primeira vez, realmente o vi. Não como o garoto que um dia seguiu Jefferson pelos pomares, perguntando sobre abelhas e geadas, mas como um estranho, um homem que me via como um fardo a ser gerenciado. Preciso dos meus remédios, eu disse, me afastando. E gostaria de tirar algumas fotos de família. Juliana assentiu, visivelmente aliviada. Leve os itens pessoais que quiser. Nós enviamos o resto. Lá em cima não chorei. Juntei meus comprimidos, mas também algo que eles não sabiam que existia. Atrás de um painel no armário de remédios, instalado nos anos 80, quando Jefferson se preocupava com ladrões, recuperei meu passaporte e minha certidão de nascimento. No armário, coloquei a mão atrás das suas velhas camisas de flanela e tirei uma pequena caixa à prova de fogo. Era pesada. Continha algo mais poderoso do que sentimento. Uma escritura. A escritura original de 20 acres de terra, comprada em meu nome de solteira antes do casamento. Terra com direitos de uso de água. Terra essencial para qualquer desenvolvimento futuro. Quando voltei para baixo, minha bolsa estava mais pesada, mas meu coração mais leve. Pronto? Perguntou Daniel. Claro. Respondi, permitindo que Juliana me segurasse pelo braço. Deixei que acreditassem que eu estava derrotada. Passamos pelos campos que começavam a florir. Passamos pela escola primária onde eu era voluntária, pela biblioteca onde lia para crianças. Mas, em vez de pegar a rodovia em direção ao residencial Vale do Sol, Daniel entrou em uma estrada rural remota. 20 minutos depois, ele parou num acostamento de cascalho, ao lado de um campo vazio. É aqui que você desce, mãe, disse ele com a naturalidade de quem anuncia um semáforo. A casa e o negócio são nossos agora. O sorriso de Juliana vacilou. Daniel, o quê? Ela vai contestar o testamento, fazer escândalo.
Aqui é mais limpo. Ela tem roupas, seus remédios. Há um posto de gasolina a 8 quilômetros. Daqui. Ele abriu minha porta e num piscar de olhos me deixaram parada na beira da estrada sem nada. Ou assim pensaram. O carro desapareceu estrada abaixo, deixando uma nuvem de poeira e o cheiro de traição. Fiquei parada, o vento puxando meu casaco, agarrada à pequena mala que tinham preparado para mim. Eu não estava com medo. Eu não estava quebrada. Eu estava livre. Comecei a caminhar, não em direção ao posto de gasolina que Daniel mencionara tão generosamente, mas em direção à cidade, em direção ao meu próximo passo. Meus sapatos não eram feitos para estradas de cascalho, e o sol do início da primavera já aquecia minha nuca. Mas a cada passo, meu propósito se solidificava. Na minha bolsa estava tudo o que eu precisava. Meu documento de identidade, meu passaporte, meus remédios e, o mais importante, a escritura original de 20 acres de terra de pomar de primeira qualidade. Terra que Daniel e Juliana nem sabiam que existia. Terra que eu havia comprado em meu próprio nome antes de Jefferson e eu nos casarmos. Era uma precaução, na época, caso o negócio não sobrevivesse. Jefferson a chamava de nossa, rede de segurança para qualquer eventualidade. Agora era minha tábua de salvação. Aqueles 20 acres não eram uma terra qualquer. Eles continham a única fonte natural de água em toda a propriedade. Sem ela, não havia irrigação. Sem irrigação, não havia pomar e não havia desenvolvimento. Meus filhos achavam que tinham me encurralado, mas eles não entendiam o solo sob seus pés. Eles não entendiam o peso do legado. Eu entendia. Depois de quase 2 horas de caminhada, meus pés estavam cheios de bolhas e doloridos, mas cheguei aos limites do sítio Boa Esperança e a visão familiar da mercearia e posto do Raimundo. Era pequeno, antiquado e imutável. Um lugar onde as pessoas ainda se chamavam pelo nome e pagavam em dinheiro. Sentei-me no banco lá fora e observei os carros indo e vindo. Eu não parecia grande coisa, apenas uma velha cansada com uma mala. Mas eu tinha algo muito mais poderoso do que eles jamais teriam. A verdade. Seu Raimundo saiu de trás do balcão, limpando as mãos no avental. Ele me conhecia há mais de 30 anos. Dona Maria de Albuquerque, disse ele, franzindo a testa. A senhora está bem? Parece um pouco pálida. Só descansando, Raimundo. Foi um longo dia, eu disse. Ele olhou para a mala ao meu lado e depois para mim, preocupado. Sinto muito pelo Jefferson. Ele era um bom homem. Sim, assenti. Sim, ele era. Ele hesitou e perguntou gentilmente. A senhora precisa usar o telefone se não for muito incômodo? Ele me levou para dentro, passando pelas prateleiras de pêssegos em lata e cereais em promoção, até um pequeno escritório nos fundos. Disquei o número de memória. Nosso advogado de família, Dr. Álvaro Mendes. Vanessa? Ele atendeu, ao primeiro toque, surpreso. Estou tentando falar com você. Esperava você na leitura do testamento. Apertei o fone com mais força. Que leitura? Houve uma pausa. Daniel apresentou um testamento. Eu estava preocupado. Não correspondia ao arquivo que seu marido e eu atualizamos no ano passado. Preciso da sua ajuda, eu disse com a voz clara. E da sua discrição. Você tem os dois. Meu escritório. 1 hora. Desliguei e me virei para seu Raimundo. Você vende telefones pré-pagos? Ele assentiu. Alguns. Quer um? Sim. E uma garrafa de água. Ele se recusou a aceitar meu dinheiro pela casa. Dona Maria de Albuquerque, precisa de mais alguma coisa? É só pedir. A gentileza dele quase me destruiu. Mas eu não chorei quando enterrei Jefferson. E não choraria agora. Eu tinha trabalho a fazer. E ainda não tinha terminado. O escritório de Dr. Álvaro Mendes ficava no 2º andar de uma antiga casa vitoriana na rua principal, em frente à biblioteca da cidade. Ele era nosso advogado há mais de 30 anos. Álvaro era o tipo de homem que usava suéter sem ironia e ainda acreditava em apertos de mão. Sua secretária, Helen, ofegou baixinho ao me ver. Dona Maria de Albuquerque, o Dr. Mendes está esperando a senhora.
Gostaria de um copo d'água? Café? Estou bem, obrigada, eu disse. Álvaro me encontrou na porta do seu escritório. Ele não havia envelhecido muito desde a última visita de Jefferson. Apenas um pouco mais curvado, talvez, mas seus olhos estavam aguçados, alertas. Vanessa, disse ele, não me levando até a escrivaninha, mas sim a um par de poltronas de couro ao lado da janela. Sentou-se à minha frente, com a expressão séria. Conte-me tudo. Então contei. Contei a ele sobre o funeral, o testamento falso, a discussão que parecia de sala de reunião na nossa cozinha, a entrada para a garagem, o abandono na beira da estrada, cada detalhe. Ele não interrompeu. Apenas ouviu, concordando ocasionalmente, com o rosto ficando mais sombrio a cada minuto. Quando terminei, enfiei a mão na bolsa e retirei a caixa à prova de fogo. De lá, tirei a escritura original dos 20 acres de terra que Jefferson e eu havíamos discretamente reservado décadas atrás, em meu nome. Álvaro examinou o documento com uma espécie de silêncio reverente. Isto é ouro, Vanessa. Isto não é apenas terra. Isto é alavancagem. Com os direitos de uso da água e o zoneamento, a construtora não pode tocar em nada sem isto. Eu sei. Ele se recostou, batendo pensativamente na borda da escritura. O que o Daniel apresentou é uma falsificação. Desconfiei quando vi a assinatura. Era limpa demais, lisa demais para um homem sob cuidados paliativos. Eu sabia que não era do Jefferson. Vamos contestá-la, disse Álvaro, mas isso leva tempo. Enquanto isso, usamos isso. Ele ergueu a escritura. Você ainda tem a propriedade legal da parte mais importante do terreno. Eles não podem prosseguir com a venda sem o seu consentimento. Quero minha casa de volta, disse baixinho. E quero que eles entendam o que fizeram. Álvaro assentiu. Então faremos com que entendam. Primeiro, vou redigir uma carta para a construtora. Eles precisam ser informados de que o imóvel não é o que lhes foi prometido. Eles vão desistir? Se forem espertos, vão. Construtoras não gostam de processos e certamente não gostam de direitos de propriedade incompletos. Ele se levantou de repente, decidido. Eu também conheço um juiz no tribunal distrital. Podemos entrar com uma moção para congelar a venda até que o assunto seja resolvido. Olhei pela janela do outro lado da rua, onde um jovem casal caminhava de mãos dadas, alheio à tempestade silenciosa que se formava naquele pequeno escritório. Não quero vingança, Álvaro. Disse mais para mim mesma do que para ele. Quero verdade e paz. Você terá as duas coisas, prometeu ele. A partir de agora. Ao meio-dia do dia seguinte, Álvaro havia entrado com uma liminar de emergência para congelar qualquer transferência de propriedade relacionada ao sítio Boa Esperança. Um mensageiro entregou a notificação legal à empresa de desenvolvimento com a qual Daniel e Juliana estavam negociando. Em poucas horas, o negócio foi suspenso. A construtora, diante de complicações legais inesperadas e da revelação de que uma parte importante do terreno, contendo a única fonte natural de água, era de propriedade separada e não divulgada, começou a recuar. Seus advogados entraram em contato com Álvaro com pedidos urgentes de esclarecimentos. Eu disse a verdade a eles, disse Álvaro, enquanto estávamos sentados em seu escritório revisando documentos. O terreno está incompleto. Os direitos sobre a água são intransferíveis. E mais importante, seus filhos não têm a autoridade que alegam ter. Naquela noite, recebi uma mensagem de texto da Juliana. Foi a primeira vez que ela entrou em contato desde que me deixaram na beira da estrada. Mãe, por favor, me ligue. Precisamos conversar. O Daniel está pirando. Não sabíamos daquela outra terra. Podemos consertar isso? Consertar isso. Olhei para as palavras no meu celular pré-pago. Não houve nenhum pedido de desculpas, nenhum reconhecimento do que eles tinham feito. Apenas pânico agora que o dinheiro estava escapando por entre os dedos deles. Não respondi. Mais tarde, naquela noite, Daniel ligou diretamente para o Dr. Álvaro Mendes, exigindo explicações, tentando reassumir o controle. Mas Dr. Álvaro calmamente o informou que todos os assuntos agora seriam resolvidos pelos canais legais.
Eles estão percebendo, disse Dr. Álvaro, que calcularam mal. Acharam que eu não tinha mais nada, respondi. Mas eu tinha tudo o que eles se esqueceram de valorizar. Ele me olhou com um orgulho silencioso. Você está lidando com isso com elegância, Maria. Muita gente teria ido direto para a terra arrasada. Vivo há muito tempo com a bondade nos ossos, para me tornar amarga agora, eu disse. Mas também não vou ficar em silêncio. Lá fora, a cidade de Sítio Boa Esperança seguia seu dia. Crianças andando de bicicleta, um cachorro latindo ao longe, alguém cortando a grama. A vida ainda era simples ali, ainda honesta, e eu pretendia mantê-la assim. A terra não seria vendida. Não agora. Não assim. O pomar que Jefferson construiu, o legado que ele deixou, não era uma mercadoria. Era meu lar. E eu ainda não tinha terminado de protegê-lo. Nas semanas seguintes, não voltei para a velha casa da fazenda. Aluguei um apartamento modesto acima da padaria na rua principal do Sítio Boa Esperança. Tinha uma pequena varanda, grande o suficiente para uma cadeira de balanço e alguns vasos de ervas. O lugar cheirava a canela e pão fresco pela manhã. Não era a casa que Jefferson e eu construímos, mas era minha. E isso importava. Voltei a dar aulas, fazendo quilting nas noites de quarta-feira no centro comunitário, como antes. Até comecei a dar workshops de fim de semana na biblioteca, compartilhando o que eu sabia sobre jardinagem orgânica e fruticultura sustentável. Adolescentes vieram. Aposentados vieram. Até jovens casais com a esperança de começar suas próprias fazendas. As pessoas ouviram, não porque eu levantei a voz, mas porque falei com a história nas mãos. A terra que protegemos por décadas. Doei os direitos de uso da água em um fundo para a Cooperativa Agrícola do Sítio Boa Esperança, uma iniciativa local que apoia jovens agricultores. Eles usariam, não venderiam. Eles cuidariam das árvores, como o Jefferson fez. Esse era o futuro que eu queria. Daniel e Juliana mantiveram distância. Ouvi rumores de que a construtora havia desistido completamente, que a falsificação havia sido formalmente contestada e congelada, que suas reputações haviam sido afetadas em suas respectivas cidades. Mas não me vangloriei. Não precisava de vingança, para ser sincera. Escolhi a paz, mas não à custa da verdade. O pomar permaneceu intocado, florescendo como sempre na primavera, e cada vez que eu passava por ele em minhas caminhadas, eu sorria, não com amargura, mas com a força silenciosa de uma mulher que havia recuperado não apenas suas terras, mas sua voz. Eles me subestimaram, mas eu finalmente me lembrei de quem eu era. Muitas vezes me lembro daquele momento na estrada de Cascalho, sozinha com uma mala que não fiz, vendo meus próprios filhos irem embora sem olhar 2 vezes. Isso deveria ter me destruído, mas não aconteceu, porque naquele silêncio finalmente ouvi a verdade que ignorei por anos. Amor não é lealdade inquestionável. E ser mãe não significa tolerar traição, só porque você criou aqueles que a traíram. Daniel e Juliana acreditavam que poderiam me apagar, que por ser mais velha, de luto e sozinha, eu não lutaria, que eu não tinha escolha a não ser entregar tudo. Mas eles se esqueceram de uma coisa. Antes de ser esposa, mãe e viúva, eu era Maria de Albuquerque, uma mulher que construiu algo com as mãos, o coração e a mente. E eu nunca precisei gritar para ser forte. O que eles viam como fraqueza, meu silêncio, minha confiança, meu amor, era, na verdade, o próprio poder que me protegia. Se você está ouvindo isso e já foi deixado de lado, subestimado ou tratado como uma nota de rodapé na sua vida, quero que ouça. Sua força não está em quão alto você luta. Está em quão bem você sabe o que defende. E quando você se mantém firme, mesmo em silêncio, isso ecoa mais alto do que qualquer traição. Meu pomar ainda está de pé. Meu nome ainda está na escritura. E minha vida é minha novamente. Então, para qualquer um que já tenha ouvido que é aqui que você sai, eu digo, ande se for preciso, mas não deixe seu valor para trás. Ande com propósito. Ande com poder silencioso.
E quando estiver pronto, conte sua história. Ela pode salvar outra pessoa. Se esta história te emocionou, não esqueça de curtir, compartilhar e deixar um comentário abaixo. E se você já foi subestimado e encontrou sua força, conte para a gente. Sua história importa. Agora me diz: se a única pessoa que você achava que te protegeria fosse quem mais quer apagar sua história, você teria coragem de enfrentar seus próprios filhos para defender o que construiu durante toda a vida? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clique em curtir e se inscreve no canal também. Assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.